Bem, pessoal, dando continuidade aí, né, os nossos conceitos básicos, as alterações, tá? Nós já vimos as alterações da senso-percepção, do pensamento, da linguagem, da consciência, tá? E hoje nós vamos dar início aqui com as alterações da atenção. Com relação às orientações da atenção, as alterações da atenção, nós temos a inatenção e a distração. Inatenção é a dificuldade de concentração. Essa inatenção, ela também é vista em alguns distúrbios infantis, tá? Como, por exemplo, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A inatenção é uma das alterações presentes nesse transtorno, tá? Onde a criança, ela apresenta muita dificuldade de concentração, tá? Que muitas vezes vai dificultar a sua aprendizagem. Nós vamos ver, quando a gente entrar em distúrbios infantis, que a criança com TDAH, ela não tem déficit de aprendizagem. O déficit dela é de atenção, de concentração, o que irá prejudicá-la na aprendizagem, porque ela não vai prestar atenção no que a professora fala, no que o professor fala, porque ela está com inatenção, tá? Nos nossos pacientes adultos, também acontece muito a inatenção, tá? Existe até alguns psiquiatras, eles fazem um teste de concentração nos pacientes que têm essa deficiência, que apresentam essa alteração, tá? Então, o teste, eles dizem 3 palavras no início da consulta. E daí, eles pedem para o paciente repetir várias vezes essas 3 palavras, tá? Qualquer palavra. Computador, televisão, celular, tá? E daí o paciente repete essas palavras. E quando é no meio ou no final da consulta, o psiquiatra pergunta ao paciente se ele lembra alguma das 3 palavras que ele falou no início, tá? No início da consulta. Então, aí, né, se o paciente não lembrar nenhuma, se lembrar uma, 2, aí ele vai, né, dentro do exame, que é um teste realmente que existe, entra aí nos mini-exames também que a gente faz no idoso, tá? Com relação ao teste psicológico, certo? E daí eles vão anotando essa questão da dificuldade de concentração, ok? Então, a inatenção é a dificuldade de concentração. E nós temos a distração, que é a mudança constante de focos de atenção. A distração Aurelúcia, o mini-exame, que é o mini-exame de saúde mental, tá? Ele vai de 1 a 5, certo? E ele verifica a questão da depressão, das alterações que o paciente pode desenvolver, tá? Dentro dessas alterações, aí vai se falando com relação, no geral, né? A linguagem, ao pensamento, a atenção, tá? E daí vai pontuando de 1 a 5, certo? Vocês vão ver esse mini-exame quando vocês pagarem saúde do idoso, tá? Mas relacionada ao idoso. Nós temos um mini-exame relacionado ao paciente com transtorno mental. E a distração, pessoal, né, é a mudança de focos de atenção, tá? Onde recomenda-se que o ambiente, né, o consultório, não tenha muitos objetos, não tenha muitas imagens, né, que venha a distrair o paciente, tá? Aqui o paciente, né, fique mexendo uma coisa e outra, observando uma coisa e outra, tá? A gente vai ver isso em urgência e emergência, a gente vai ver como é que se arruma o consultório para atender pacientes com transtorno mental, mas já de antemão aviso a vocês que
o mínimo é o suficiente. Quanto menos coisas nós tivermos no nosso consultório, melhor, tá? Para que esse paciente não venha se distrair, para que o paciente que apresenta pseudo-alucinações, que são falsas alucinações, que é aquele paciente que ele está simulando uma alucinação, a gente possa identificar se realmente ele está apresentando uma pseudo-alucinação ou ele está distraído com alguma coisa, né, com algum objeto, com alguma imagem, tá? Muitas vezes ele pode estar simulando que está conversando, tá, com alguém, e daí a gente tem que observar os lados que ele está conversando, tá? Exatamente, Aurelúcia, porque é isso, o mínimo já é o suficiente, tá? Então, também as questões que ficam no birô, né, os objetos que ficam no birô, quanto menos estejam à vista do paciente, boa noite, Rubi, quanto menos estejam à vista do paciente, melhor, tá? Até porque, né, a gente tem que ter cuidado com os objetos, porque se o paciente entra em crise, né, um objeto, ele pode ser um perigo para esse paciente, ok? Então, a distração é a mudança de focos de atenção, onde a gente tem que estar realmente chamando a atenção do paciente para que ele dialogue conosco, certo? Então, quanto menos objetos ele tiver que se interter, tá? Mais ele vai estar focado no profissional, porque não vai ter outra coisa além do profissional. Tranquilo? Então, essas são as alterações da atenção. A inatenção, que é a falta de, que é a dificuldade de concentração, tá? E a distração, que é a mudanças de focos de atenção. Ele fica focando em vários objetos, em várias, né, imagens que ele esteja vendo. Então, tá sempre, né, buscando, mudando aí um meio para se distrair. E daí nós temos as alterações da atenção. Nas alterações da atenção, nós temos a desorientação e a dupla orientação. Vamos ver aí cada uma delas. Veja, pessoal, a desorientação é aquele paciente que ele é desorientado no tempo e no espaço, tá? Não sei se vocês já observaram, quando vocês forem, né, para os estágios de vocês de hospital, vocês irão observar que muitos dos registros, né, lá no paciente, né, fala paciente orientado no tempo e no espaço, paciente desorientado no tempo e no espaço, tá? Isso é por quê? Porque ele está orientado com relação à data, ao dia de hoje, e com relação ao ambiente em que ele está, tá? E isso é um paciente orientado. A partir do momento que o paciente ele não tem noção de onde ele está e de que dia é hoje, que ano nós estamos, ele está apresentando desorientação. Tá? Então, desorientação é quando o paciente apresenta alteração, apresenta dificuldade, né, com relação ao tempo e ao espaço. Já a dupla orientação é quando o paciente oscila. Ele pode estar orientado no tempo, saber o dia de hoje, mas ele está desorientado com relação ao espaço. Ele não sabe que ele está na casa dele. Ele não sabe que ele está no CAPS, tá? Ele não sabe que ele está no hospital, ok? Ou, ao contrário, ele pode estar orientado no espaço, ele pode saber que ele está no CAPS, ele pode saber que ali é a casa dele, ele pode saber que ali é o hospital, e não saber o tempo, não saber que dia é hoje, não saber que nós estamos em 2021. Pode achar que nós estamos em 1900 e bolinhas, tá certo? Então, a desorientação, ele está desorientado nos dois, no tempo e no espaço. A dupla orientação, ele oscila. Ora, ele está orientado no tempo e desorientado no espaço. Ora, ele está desorientado no tempo e orientado no espaço. Tranquilo?
E daí nós vamos para a alteração da memória, tá? Essa memória, pessoal, a gente já viu algumas coisas, né? Alguns itens aí, como por exemplo a amnésia, tá? Então, memória são lembranças da nossa consciência, tá? Como alterações da memória, nós podemos ter a hipermnésia e nós podemos ter a amnésia. Hipermnésia é a alteração em que é a clareza excessiva de alguns dados da memória. Então, é aquele paciente que, ou aquela pessoa que tem memória fotográfica, tá? Não sei se foram vocês ou a turma da manhã que me perguntaram com relação à memória fotográfica, né? É aquela pessoa que lembra dos detalhes de como essa história aconteceu, de como esse episódio aconteceu, e ela sabe contar os detalhes de tudo o que aconteceu, tá? Então, realmente, ela tem uma exatidão com relação ao que ela vivenciou, ao que ela passou, aos episódios importantes. E isso ela tem guardado na sua memória em detalhes. Isso é hipermnésia. A amnésia, do contrário, é a impossibilidade de recordar totalmente ou parcialmente de fatos ocorridos, que é aquilo que a gente, né, já trabalhou aí, que a gente viu até os tipos, né? A psicogênica, a orgânica, a retrógrada e a anterógrada e a infantil, certo? Então, pode ser parcial ou total, tá? Que até aí, né, nós tivemos umas questões sobre isso. Pode nem falar, né? Ok? E daí nós vamos para a amnésia, ou para as alterações da afetividade. Nessas alterações da afetividade, pessoal, elas vão acometer pacientes com transtorno de ansiedade, tá? Elas vão acometer pacientes com depressão, pacientes com transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, pode acometer pacientes, pode estar presente essas alterações em pacientes esquizofrênicos, tá? Devido às alucinações, mas eles são mais comuns, essas alterações da afetividade, em pacientes que apresentam transtornos de ansiedade. E daí, nós temos a labilidade afetiva. O que seria essa labilidade afetiva? É quando o paciente ele oscila. Ora ele está alegre, ora ele está triste. Ora ele está amando, ora ele está odiando aquela pessoa, tá? E isso, pessoal, essa mudança, ela pode ser rápida, tá? Ele estava alegre há 5 minutos e agora ele já está triste, certo? E pode durar um tempo, tá? Ele pode gostar de você por muito tempo, mas de repente ele não gosta mais de você. Hoje ele amanheceu sem gostar de você, certo? Além, né, ela pode ser conhecida como, essa alteração, ela pode ser conhecida como labilidade afetiva ou instabilidade afetiva. Tá? Então, uma coisa que eu já alerto a vocês, né, com relação tanto aos estágios quanto à vida profissional, né, principalmente as mulheres aí, é a questão de não ir para o ambiente de trabalho ou para o ambiente de estágio com muitos adornos, tá? Com brincões, com pulseiras, com colares, certo? Vá com o que você usa na sua diária. Isso aí, né, você não precisa estar tirando, tá? Mas que você indo com esses adornos, as pacientes irão pedir, tá? Caso vocês vão um objeto que já é de vocês, por exemplo, um colar, né, que já é de vocês, e a paciente peça, não prometam, tá? Porque o fato de vocês prometerem
e não trazerem, né, não cumprirem a promessa, já é um fato da paciente criar uma instabilidade afetiva com você, ok? E se prometerem, mas não prometam, tá? Se vocês pensarem em dar, melhor dizendo, se vocês pensarem em dar, que vocês deem sem prometer e que deem a todas. Porque o fato de uma ver que você está dando a outra, ela vai criar nela um sentimento que você gosta da outra. Por isso você deu brinco a ela. Você não gosta da outra, certo? Você gosta de Joana, porque você deu brinco a Joana. Você não gosta de mim, por isso você não me deu nada, tá? E isso vai causar uma alteração de afetividade da paciente para com você, certo? Então, não prometam, tá? E caso vocês queiram dar, traga o suficiente que dê para todas, ok? Vejam, pessoal, que por isso que eu digo para vocês que eles são um público diferenciado. Por quê? Porque eles sentem ciúmes, eles querem a atenção até de uma medicação que você dá a outro paciente, tá? Uma certa vez, o paciente chegou queixando-se de dores de cabeça, né? Pedindo a medicação. Então, como ele estava chegando, né? Eu disse a ele que só ia dar a medicação quando ele tomasse café e tomasse a medicação controlada. Porque às vezes podia ser fome, né? Devido a eles, alguns deles não terem nem o que jantar, né? E daí, quando tomassem um café reforçado, poderia ser que melhorasse. E daí, não melhorou, e o paciente queixando-se dessa dor, e daí eu dei, né, a medicação para ele. Outro paciente viu dando essa medicação para ele, tá? Então, ele já veio, né, dizer que eu estava gostando mais do paciente, por isso que eu estava dando a medicação, que eu estava cuidando mais dele. Aí eu disse que não, que o paciente estava com problema, por isso que estava tomando a medicação. Aí ele disse, pois eu também estou com problema. Aí eu disse, você está sentindo o quê? Aí ele perguntou ao paciente que estava com dor de cabeça, você está sentindo o quê? Aí o paciente disse, dor de cabeça. Ele disse, também estou com dor de cabeça, né? Então eu fui lá, misturei água com adoçante, dei para ele e ele tomou, no instante melhorou, né? O famoso placebo-I. Mas que essa questão da atenção, ela pode vir a causar uma instabilidade afetiva que antes o paciente não tinha com você. Aí daí ele realmente te marcar, realmente ficar no seu pezinho, né? E muitas vezes até se tornar agressivo, né? Verbalmente ou fisicamente com você, tá? Então essas coisas nós devemos aí evitar, tá certo? Então, meninas, eu vou falar isso novamente, né? Quando a gente já estiver terminando aí, orientando vocês para os estágios, certo? Não prometam, tá? E se der, dê para todas. Se for dar, dê para todas. Ok? Então, a instabilidade afetiva ou labilidade afetiva, o paciente oscila, tá? Feliz, triste, com raiva, amando, vai oscilando aí o seu afeto. Daí nós temos a tristeza patológica e a alegria patológica, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos os extremos, né? Tristeza e alegria, nós sabemos os sentimentos. Só que aqui é patológico. Então, veja que a intensidade dessa tristeza, ela é bem maior. Veja que a intensidade dessa alegria, ela é bem maior. Tá? Então, aqui é característico dos transtornos de ansiedade do tipo bipolaridade, tá? Onde nós já falamos algumas coisas da bipolaridade. A bipolaridade se divide em duas fases. A fase da depressão, onde o paciente vai sentir tristeza patológica, e a fase da mania, onde o paciente vai sentir alegria patológica, tá? A tristeza patológica, a paciente sente... A pessoa sente profundo abatimento, baixa estima, geralmente acompanhados de tendência para o isolamento, choro fácil, inibição psicomotora sendo característica da depressão, tá? Então, é aquela tristeza mesmo, onde muitas vezes o paciente ele quer morrer, porque ele não tem
uma expectativa de viver, tá? Então, nessa tristeza patológica, ele não liga mais em se alimentar, ele não liga mais com relação à sua higiene, à aparência, tá? É aquele paciente realmente onde a morte seria a melhor alternativa, certo? Essa tristeza patológica, é o extremo, tá? Já a alegria patológica, né, acontece na fase de mania, e é onde o paciente ele fica com alegria tão grande que muitas vezes ele se torna bizarro, né? Até um exemplo que eu já dei para vocês aí, ele sorri no velório do pai, mas ele sorri porque ele não tem noção da realidade, ele não tem noção do que está acontecendo, tá? Então, isso é uma alegria patológica. O paciente mostra-se eufórico, agitado, com elevada autoestima, verborreico, né? Lembram o que é verborreico? Ele fala demais. Ou logorreico, né? Verborreico ou logorreico, o paciente ele fala demais, rápido demais. Grande desinibição, sendo característica de episódios de mania. Tá? Então, o paciente ele se veste colorido, ele ri alto, ele conversa com as pessoas, tá? Muitas vezes eles não se alimentam, por quê? Porque eles querem estar perambulando, tá? Não ligam na alimentação, também podem não ligar na higiene nem na aparência, porque eles estão, o negócio deles é andar. Um cuidado que nós devemos ter e devemos orientar a família com relação ao paciente bipolar quando ele sai da fase de depressão e entra na fase de mania, tá? Por quê? Porque o paciente antes estava triste, estava depressivo, né? A maioria das pessoas sabem, senso comum, né? Sabem o que é um quadro de depressão, tá? Então, quando o paciente sai desse quadro e fica alegre demais, fica sorrindo demais, fica comunicativo, tá? Tudo em muito excesso, para a família, o paciente tá bom, o paciente melhorou, tá? Ah, ele estava triste, agora ele está super alegre, né? Saiu de casa, todo colorido, falando com todo mundo, sorrindo, tá? Aí, pessoal, são esses casos onde muitas vezes nós, profissionais, precisamos fazer uma busca ativa. Por quê? Porque o paciente, para a família, melhorou, tá? Para o próprio paciente, ele melhorou. Então, o que é que acontece? Se ele está melhor, ele não vai vir para o CAPS, tá? Ah, ela ainda. Mas tua avó tem bipolaridade? Ela apresenta as duas fases? Ah, tem. Ah, tá. Ah, tá certo. Aí, pessoal, essas fases, já aproveitando o que Laine está falando aí, eita, mais de 20 anos. Os ciclos, né? A saída de um quadro, né, bipolar, de depressão, para um quadro de mania, ele pode variar em poucos tempos, tá? Ela, em toda a família. Ó, é, talvez isso aconteça até com a avó dela, né? Já que 20 anos, né? Então, assim, talvez, essa fase da bipolaridade, ela pode oscilar rápido, em meses, tá? Da fase de depressão para a fase de mania. Como o paciente, ele pode passar muitos anos na fase de depressão e daí ele vir para a fase de mania, tá? É por isso que o psiquiatra, ele costuma trabalhar com HD, hipótese diagnóstica, tá certo? Porque às vezes o paciente estava diagnosticado como depressão, mas aí ele mudou para a fase de mania, e agora ele não é mais um diagnóstico de depressão, ele é um diagnóstico de bipolaridade, né? Talvez isso aconteça aí com a avó de Laine, certo? Tá certo? O ciclo, né, das fases aí dela é bem mais curto, tá? Isso pode acontecer no paciente bipolar, tá certo, pessoal?
Ah, porque entra aí, né, a questão do processo de envelhecimento, né? O processo de envelhecimento já traz no idoso essa fase realmente depressiva, e junta-se com a fase depressiva da bipolaridade, por isso que se estende mais, realmente, lá, né? Condiz mesmo. Ela é bem mais agressiva, Aurelius, realmente. Quando o paciente ele sai da fase de mania e ele entra na depressão, é mais agressivo, os sintomas são bem mais intensos e também é mais agressivo para a família, né? Porque para a família, mesmo ele na fase de mania, né, ele está bem, certo? Então, tipo um choque de realidade assim, principalmente quando é a primeira fase que muda. Tá? Quando o paciente está na depressão e mudou a primeira vez para mania, tá? E depois ele retorna para a depressão. Então, no início, para a família, né, é um pouco choque, assim. Mas com o tempo, a família já sabe que ele vai estar oscilando, então ela já não sofre mais tanto. É, tá? Aí, pessoal, como eu ia falando, né, as meninas podem até comprovar aí, que nessa fase de alegria patológica, que é a fase de mania, onde nós precisamos fazer uma busca ativa com esse paciente, porque ele vai sumir do CAPS, tá? Então, deu 2 semanas e nada do paciente vir para o CAPS, né? Então, nós vamos fazer uma busca ativa. Quando a gente chega lá, a família diz que ele melhorou, porque agora ele está andando, ele está conversando, né? Ele está super alegre, não está mais com aquela tristeza. Então, o que é que acontece? Nós vamos orientar a família que, na realidade, não é que ele melhorou, ele está na fase, justamente, deixa a medicação, ele está na fase de mania. E daí, com relação à medicação, nós temos que entrar aí, o psiquiatra, ele vai entrar aí com os estabilizadores do humor, para controlar, né, o paciente com relação a essas alegrias patológicas, tá? A não estar fazendo, né, como ela falou aí, né, a avó dela sai comprando tudo, tá? É uma característica, sim, do paciente na fase de mania da bipolaridade. Tá certo? Então, por isso que o paciente, ele além de continuar com os antidepressivos, agora na fase de mania vai ter que dar entrada aí com os estabilizadores do humor, tá certo? E daí, pessoal, nós temos a fobia, tá? A fobia e o pânico, só vou dar, né? É uma alteração da afetividade, só vou dar uma noção para vocês, porque nós vamos ver essas duas patologias quando a gente entrar nos transtornos, tá? Então, as fobias, né, como diz aqui, ó, são medos determinados psicologicamente, desproporcionais e incompatíveis com as possibilidades de perigo real oferecidas pelos desencadeantes. Então, o que é isso? Nós temos 2 tipos de fobia: a fobia social e a fobia por outras coisas, tá? Essa fobia por outras coisas pode entrar em lugares, objetos, animais, tá? A pessoa que tem fobia por objetos, lugares e animais, ela sabe que isso não é um perigo. Tá? Ela entende que isso não traz perigo para ela. Porém, o medo que ela sente é desproporcional, tá? É incompatível, é incompreensível para as outras pessoas. Mas só que para ela, para o psicológico dela, né, esse medo é real, mesmo ela sabendo que aquilo não vai trazer nenhum mal para ela. Por exemplo, a pessoa que tem medo de rã, ela sabe que a rã não irá fazer, não traz nenhum perigo para ela, tá? Só que ao ver uma rã, então ela já tem um medo tão, né, desproporcional, como fala aqui,
tá? Que ela começa a ter tremores, taquicardia, sudorese, tá? Ela não consegue ficar psicologicamente, ela não consegue ficar no mesmo ambiente que uma rã, certo? Porque o medo dela, ela sabe que é um medo irracional, porém, ela não consegue vencer esse medo, tá? Por isso que as pessoas que têm esses tipos de fobias, quando eles procuram terapia, muitas vezes é feita a terapia de TCC, que é cognitivo comportamental, tá? E daí, dentro da terapia do TCC, tem a terapia de enfrentamento, onde o paciente com fobia, ele vai enfrentar o seu medo. E é onde, muitas vezes, que o paciente ele abandona a terapia porque ele não tem condições psicológicas de chegar perto do objeto, do animal, do local que ela teme, que ela tem fobia, tá? E é porque muitas vezes essa terapia de enfrentamento ela começa, né, com o paciente enfrentando o objeto do medo junto com o terapeuta. Com a evolução, o paciente vai indo sozinho. A gente ainda vai ver isso aí quando a gente entrar em alguns transtornos. Porém, mesmo assim, né, dependendo do paciente, ele abandona o tratamento porque ele não conseguiu. Tá certo, pessoal? Pois é, Laine, eu falei em RAM porque eu também tenho medo. Tá? Já melhorei um pouquinho, mas exatamente, Ana. E assim, a gente procura. E assim, o pior que a gente enxerga, tá? Nos menores cantos, com a distância que, poxa vida, como é que você enxergou isso ali? Tá? Eu sou míope, mas eu vejo uma rã a 300 metros. Certo? E a gente sai procurando mesmo, e é só o que acha, né? Então, nós temos gente que tem medo de altura, né, de elevador, já conheci pessoas que têm medo daquele estouro, da bexiga, né, daquelas bolas, tá? Bola de aniversário, bola de sopro, certo? Então, esses medos, a pessoa sabe que é irracional, que esse objeto não vai fazer nenhum mal para ela, mas o medo é maior. E nós temos as fobias sociais, que é quando o paciente ele tem medo do comentário, dos olhares de outras pessoas. Então, ele chegar num ambiente em que tenha algumas pessoas, principalmente as pessoas aglomeradas, para ele é o fim, tá? Porque a pessoa que tem fobia social, ela vê mentalmente, psicologicamente, ela vê que todas as pessoas estão olhando para ela, tá? Pode ser que as pessoas nem tenham olhado para ela na realidade, tá? Mas ela, psicologicamente, ela vê todas as pessoas olhando e se comunicando, tá? Então, ela já imagina, tá falando que meu cabelo tá feio, que minha roupa tá feia, que eu tô comendo errado, que não sei o quê, tá? Então, a mente vai criando, tá certo? Isso é a fobia social. Ok? E o pânico, pessoal, é o paciente que realmente não sabe a causa da crise, tá? Ele não sabe, diferentemente da fobia, né, que o medo é por alguma coisa, o pânico é um medo que ele não sabe de quê, tá? E essa crise, ela pode acontecer com o paciente sozinho ou com o paciente numa multidão, certo? E daí é uma dor, tá? Uma dor como se fosse realmente de morte, de sufocação, tá? Onde o paciente vai sentir esse medo tão intenso que ele acha que ele vai morrer, certo? E não há nenhum objeto, nenhum lugar, nenhum animal que esteja relacionado a este medo do pânico, certo? Então, mais na frente, nós vamos ver, né, esses dois tipos de alteração, ok? E daí, pessoal, nós vamos para as alterações do sono. Nas alterações do sono, nós temos insônia, que é a falta de sono durante uma parte ou toda a noite,
tá? Daí nós temos que ter um cuidado, nós profissionais, com relação, principalmente os profissionais que estão na triagem, lá no CAPS, porque muitos pacientes chegam para nós dizendo que estão com insônia e que por isso querem passar no psicólogo, ou, desculpa, no psiquiatra, para o psiquiatra prescrever uma medicação para que eles durmam, tá? A isso, pessoal, nós temos que ter atenção. Primeiro, nós temos que perguntar a esse paciente como é o padrão de sono dele. Porque tem pessoas que dormem durante o dia, tá? Tem pessoas que dormem manhã, tem pessoas que dormem à tarde, né? Pessoas que dormem cedo demais, que às vezes às 18 horas eles já estão dormindo, tá? Daí eles reclamam porque eles acordam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e reclamam que não dormem, reclamam que tem insônia, tá? Então, primeiro, esses pacientes, se ele diz que o padrão de sono dele é esse, ele dorme a manhã toda, ele dorme um pedaço da tarde, 6 horas da noite ele está dormindo, então nós temos que orientá-lo a ir para o psicólogo, tá? E orientá-lo com relação ao padrão de sono, que ele evite dormir de manhã, né? Que ele durma um pouquinho mais tarde para ver se ele tem um sono à noite, certo? Que o problema dele não é insônia, é um padrão de sono desregrado, ok? Agora, se o paciente diz que não dorme nem um horário de dia, nem de manhã, nem à tarde, não dorme cedo à noite, dorme super tarde, tá? Dorme meia-noite, 1 hora e acorda 2, 3, 4 da manhã. Aí, realmente, esse paciente está com insônia, tá? Nós temos que ver também, nesses pacientes que vêm reclamando de insônia, a dependência da medicação, tá? Porque, primeiro, eles se automedicaram, tomaram o remédio da mãe, tá? E agora só dorme se tiver essa medicação. Tomaram o remédio da vizinha e agora só dorme se tiver essa medicação, tá? A questão da dependência. Então, nós temos que fazer esse desmame aí para que esse paciente consiga dormir sem a ajuda de medicação, tá? Use aí as medicações naturais, né? Os chás, tá? Para ver se melhora aí esse padrão de sono. Caso a gente veja que realmente é insônia, aí nesse caso a gente caminha para o psiquiatra, tá? E a narcolepsia, né, é o sono das gestantes, né? É o excesso de sono durante todo o dia, certo? Então, as gestantes, elas irão apresentar aí narcolepsia, sentir muito sono durante todo o dia. E para a gente encerrar, nós temos aí as alterações do movimento, tá? Onde nós temos a estereotipia. O indivíduo costuma repetir continuamente e sem necessidade de determinados movimentos, sem que haja uma lógica facilmente observável. Isso acontece muito, essa estereotipia, nos pacientes esquizofrênicos. Pacientes esquizofrênicos, a medicação, ela vai controlar a psicomotricidade do paciente, ou seja, ele vai diminuir que o paciente fique caminhando de um lado para o outro, tá? Então, o que é que acontece? Devido a ele ter esse controle, né, a medicação fazer esse controle, que esse paciente esquizofrênico ande de um lado para o outro, porque eles não param, pessoal, pacientes esquizofrênicos, eles não param. Aí, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a mexer as pernas, tá? Então, ele começa aquele movimento. Não tem, às vezes, quando a gente fica bem nervoso, que a gente começa a balançar as pernas? Isso é estereotipia, tá? O paciente esquizofrênico, a gente observa muito essa estereotipia. Outra coisa que a gente observa no paciente esquizofrênico é com relação aos tremores. Isso também é estereotipia, tá? Só que esses tremores, eles são causados por uma supermedicação, tá? Por dosagens altas de medicação, tá? Então, essa estereotipia são movimentos, tá, observáveis, tá? Que são repetidos e são característicos de pessoas que são esquizofrênicas
ou que estão em crise de ansiedade, onde muitas vezes eles não param de mexer, né, de mexer os membros, sejam os superiores ou os inferiores, tá? Os tics, pessoal, são movimentos rápidos e involuntários, também repetitivos. Só que os tics, eles são involuntários e eles se repetem por toda a vida da pessoa. É o que no popular a gente chama de manias, né? Aquele negócio de tá piscando o olho. Tem pessoas assim, né, que ficam só piscando o olho, tá? Que ficam só que a gente era criança e conheceu ele assim, ou infância, ou adolescência, adulto, idoso, ele tá com a mesma mania, tá? Isso são os tics, tá? Aquelas pessoas que ficam, certo? Piscando. São manias, são tics, ok? E daí nós temos a catalepsia, tá? Que é um movimento de imobilidade. Seria o famoso estátua. Então, o paciente parou e daí ele não se movimenta mais, tá? É uma atitude de imobilidade, tal como se fosse uma estátua, mantido pela pessoa, inclusive com posturas aparentemente incômodas, tá? Então, a catalepsia, né, ao contrário aí da estereotipia e dos tics, né, onde o paciente está sempre em movimento, e movimentos rápidos, a catalepsia, o paciente ele está imóvel, certo? E daí ele fica sem nenhuma reação também, tá? Ele tá lá parado e daí ele pode ficar parado por horas, por dia, por dias, tá? E daí fica sem nenhum movimento, ok? Tranquilo, pessoal, com relação a hoje?